da participação e do debate. A Berê não é disso, ela vem, ela tá presente. Bom dia, Berê. Bom dia, era exatamente isso que eu ia falar. O debate foi maneiro, mas faltou o ex-prefeito Eduardo Paes, embora assim não tenha sido passadas em brancas nuvens, porque todos os outros ficaram lembrando o debate inteiro a falta dele, mas foi importante, foi bacana. A gente fez um programa, não é, Pinho? Um programa maneiro ali. Sensacional. No ar, 1 hora antes, comentários nos intervalos, fizemos perguntas aos candidatos e deu para ver ali já um pouco do desenho da personalidade, das propostas de cada um, né? Garotinho, como sempre, provocando os adversários, né? Fazendo caras e bocas quando os outros respondiam, aquilo que todo eleitor fluminense já conhece de outros carnavais. Era um veterano contra 3 estreantes aqui, viu? E eles mostraram ali aquela coisa do primeiro debate, o André Marinho um pouco nervoso, mais até que os outros oponentes. O William Siri fazendo um papel bem de PSOL, marcando muitas posições do partido, provocando Douglas Ruas. E Douglas ali na posição, já que o prefeito Eduardo Paes não foi, ele era o representante do único, embora eu não esteja mais no poder agora, mas do último governo do estado político, né? Então as cobranças eram muito dirigidas a ele. Foi o que a gente esperava e tal. Diga. Aliás, Berê, deixa eu aproveitar a tua presença. Eu não sei se o pessoal tinha, Agatha, Pinho, previsto isso ao longo do programa, mas como você citou, teve uma decisão que foi ontem tomada pelo juiz Ricardo Ciffer, da 4ª Vara da Fazenda Pública do TJ do Rio, que determinou o cumprimento de uma sentença. Uma sentença, já tem um tempo a sentença, mas ele determinou agora o cumprimento dela contra o ex-governador Garotinho, e isso tem ali a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, e a consequência é a inelegibilidade referente a uma ação que houve lá atrás em cima de desvios na área da saúde e tudo mais. Ele não era secretário de saúde na época, acho que ele era até secretário de segurança, mas ele está dentro desse processo e houve essa condenação por improbidade, suspensão de direitos políticos. Só para esclarecer, porque essa notícia está circulando bastante hoje, ele por hora ainda pode participar da eleição e ainda precisa, na verdade, para uma definição completa, de uma análise da Justiça Eleitoral. É isso, né? Hoje, nesse segundo, ele ainda pode participar. Sim, a decisão de ontem, Rodolfo, foi a seguinte. Bom, a condenação do Garotinho era quando ele era secretário de governo da administração Rosinha e foi na contratação de uma OS, a Procefet, para um programa na Secretaria de Saúde que, de acordo com as investigações, teria tido a participação fundamental dele como secretário de governo para que acontecesse, e a contratação foi considerada pela Justiça irregular. Aí ele foi condenado em 2018 na primeira instância, daí veio aquela série de recursos até que em 2025 o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal então recusou um recurso, né, que tinha sido interposto pela defesa de Garotinho, e com isso considerou o processo extinto, ou seja, transitado em julgado. Essa sentença que ficou valendo, então, já que o recurso não foi aceito, na sentença tinha multa, tinha devolução aos cofres públicos de um valor milionário, e além do mais tinha a inelegibilidade por 8 anos. A questão os juristas, inclusive, que a gente ouviu pelo Tempo Real, dizem que essa sentença passa a valer a partir do transitado em julgado, ou seja, a partir de 2025, portanto, Garotinho estaria inelegível até 2033. A defesa do governador diz que não, que vale lá de 2018, portanto, já estaria prescrita a inelegibilidade. Isso vai ser levado à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral agora é que vai chegar a essa conclusão. O que aconteceu é que na semana passada, diante das notícias sobre essa sentença de 2025 que estava dormindo, né, quietinha, ninguém se tocava que havia uma sentença de 2025, mas a gente levantou isso na semana passada, por acaso até foi o Tempo Real, que levantou essa decisão. O Ministério Público então entrou com um pedido para que a Justiça reconhecesse que essa sentença deveria ser cumprida. Aí ontem um juiz de primeira instância então
determinou o cumprimento da sentença e a comunicação aos tribunais eleitorais sobre essa decisão da inelegibilidade. E aí isso vai agora para o Tribunal Eleitoral, TRE e TSE. E eles que decidem, né? Eles é que vão decidir. O garotinho, só para você saber, está muito disposto a brigar para continuar na eleição. Ele contratou como advogado um ex-ministro do TSE, Admar Gonzaga, que é bem conhecido no mundo jurídico aí, eleitoral, e fez uma live agora há pouco garantindo que continua no jogo, que não está inelegível, que vai provar isso e que será candidato. Assim que a justiça tomar conhecimento, né, se tomar conhecimento dessa inelegibilidade, ele pode ter o registro de candidatura negado, não pode participar de debates, não pode receber dinheiro de fundo eleitoral, ou seja, isso impede ele de participar dessa eleição. Mas isso tem que ser uma decisão ainda a ser tomada, ainda não foi. Na verdade, se a gente olhar lá no Divulga Candi da Justiça Eleitoral, o nome de garotinho ainda não está sequer registrado lá. Eu acho que eles estavam segurando porque já sabiam dessa confusão, porque assim que ele entrar, a justiça vai ter que tomar uma decisão. Rodolfo, talvez você a gente tem acompanhado bastante, o Ministério Público Eleitoral está muito ativo nessa eleição. O TRE chamou os partidos antes, né, do período eleitoral começar e pediu aos partidos que colaborassem não inscrevendo candidatos que tivessem qualquer denúncia ou investigação em relação ao envolvimento com crime organizado. E pediu para que eles nem inscrevessem. Os que estão sendo inscritos, o Ministério Público Eleitoral já está entrando no ato com uma ação de contestação, de impugnação. Ô Berê, uma dúvida, se fosse hoje a eleição, na atual conjuntura, o nome do garotinho estaria lá, né? Porque não tem decisão nenhuma da Justiça Eleitoral. Estaria na urna. Não, nem estaria porque ele não está nem inscrito, mas a hora que ele se inscrever, sim, porque não há decisão ainda, não tem nenhuma decisão. Da Justiça for até o dia 15 e decidir por inelegibilidade, aí ele não aparece na urna, né? Não é até o dia 15 não, dia 15, eleição. Não, olha só, até a eleição, dia 15 ainda é o prazo para inscrição. Ele tem até o dia 15 para ser inscrito. Depois que ele for inscrito, é que a Justiça Eleitoral vai, já citada pelo juízo de primeira instância aqui, de um juizado civil, vai decidir se ele está ou não inelegível. Claro, o Ministério Público também deve se manifestar, porque já se manifestou, inclusive já teve um promotor que se manifestou. Acredito que até a semana que vem a gente vai ter aí essa primeira resposta. Agora, acelerou o Ministério Público, segundo o Aberê, acelerou esse processo agora nos últimos tempos. Agora, me desculpe, é vergonhoso que um processo que começa em 2018, se eu não estou errado, ou tem já a decisão desde 2018, enfim, você tenha às vésperas de uma eleição em que ele se lança governador, uma decisão, segundo a própria Aberê, tem algo já desde 2025 aí parado no judiciário. E a gente espera agosto de 2026, às vésperas da eleição, para uma decisão de um juiz de primeira instância no TJ do Rio, e agora, sabe-se lá quando, a Justiça Eleitoral vai ou não referendar isso. Se é já nessa semana, se é na semana que vem, se é antes ou depois da eleição. Cara, é uma bagunça. Não é que surgiu uma denúncia em maio agora de 2026 e tá tudo muito em cima da eleição, foi um fato novo que pegou todo mundo de surpresa, uma investigação, sei lá, da Polícia Civil, do Ministério Público, que botou um candidato no meio de um esquema qualquer. É um negócio antiquíssimo, cara. Realmente demorou muito. Aí ficam nesse marasmo, entendeu? E agora vão decidir, podendo ele participar nesse momento de campanha, de debate, quiçá de propaganda eleitoral, sabe? Pelo amor de Deus. Se ele vai ser condenado ou inocentado, eu não sei o que vai ser a decisão final. Eu digo, já foi condenado aqui numa instância, mas eu estou dizendo assim, a decisão final e também a análise do Tribunal Eleitoral. Agora, não dá para ficar tão em cima assim de coisas tão antigas, cara. Isso é jogar o processo eleitoral num nível de dúvida, de incerteza, que é muito ruim, até para a própria democracia, para a escolha do voto. Patético isso, cara. Bem, Rodolfo, na verdade, o processo a condenação foi em 2018 e os recursos levaram 7 anos, né? Porque em 2025 o STF concluiu, transitou em julgado. Desde 2025 ele está
efetivamente, sem mais direito a nenhum tipo de recurso, condenado nesse processo. Isso é fato, ele está condenado. A questão é que a sentença não foi executada desde 2025, ele teria que já começar a devolver recursos, ele deveria estar nesse questão. Agora, com relação à inelegibilidade, ela só pode ser questionada depois que ele inscrever realmente a candidatura dele. Não se faz um questionamento a priori. Ele precisa inscrever. Ele precisa ser candidato oficialmente para que a Justiça Eleitoral possa se manifestar. A gente está dentro desse prazo. Mas se o STF decidiu em 25, Berê, por que só agora, então, para se chancelar, como você falou, para se declarar isso? É isso que é a questão. Dele? A sentença de 2025, que já está, na verdade, em 2025 não houve nem sentença. O que houve foi o não reconhecimento do recurso e a manutenção da sentença que já existia. Então, assim, em 2025, você chegou a uma decisão final. Ele não tem mais recurso, não tem mais nada, não tem mais chance. É o que chamamos no mundo jurídico de transitado em julgado, não tem o que fazer. E isso aconteceu em 2025. O questionamento hoje é sobre os prazos da sentença da inelegibilidade. O restante ele está condenado. Como é que ele vai pagar essa fortuna aí a gente nem sabe, mas ele está condenado. A questão hoje é o prazo da inelegibilidade. Se conta a partir de 2018, se conta a partir de 2025. Essa é a pergunta que vai ser feita à Justiça Eleitoral. Boa parte, boa parte não, todos os advogados que eu ouvi dizem que conta a partir da sentença transitada em julgado. Mas a defesa de Garotinho tem outra interpretação e vai tentar levar essa sua interpretação ao tribunal. Então a questão é que são duas coisas separadas, tá, Rodolfo? Uma coisa é o processo cível, pelo que seria um ato de improbidade administrativa. Esse já foi encerrado, já estava julgado, Garotinho está condenado e acabou. A outra coisa é se ele está ou não inelegível. E isso, a Justiça Eleitoral só pode se manifestar a partir do momento em que ele for tentar alguma candidatura. Então, ela não, nesse caso da Justiça Eleitoral, a gente está dentro desse prazo. Todas as candidaturas estão sendo apresentadas aos tribunais até o dia 15, que é o prazo, e a Justiça tem, depois disso, que analisar caso a caso, quando principalmente provocada pelo Ministério Público ou pelos partidos concorrentes. Ou seja, imaginemos pela explicação da Berenice que a gente pode realmente, com essa situação, com demora agora de análise provocado pelo Ministério Público, ter o Garotinho na urna. E olha, ter o Garotinho na urna lá. Vou te lembrar que esse mesmo processo já foi questionado na eleição passada, quando ele foi candidato a vereador, e ele foi liberado para participar no dia da eleição. O TRE do Rio de Janeiro se reuniu no domingo, dia da eleição, de manhã, e liberou o Garotinho a participar. O nome já estava na urna, porque como ele vinha no recurso e tal, a urna é inseminada antes, o nome dele já estava lá. Mas a decisão, no caso da candidatura dele a vereador, foi tomada no dia da eleição. Foi o mesmo processo. Só que naquela ocasião a não tinha transitado julgado ainda. A novidade neste ano é o fato dela já ter sido encerrada. Agora, só para te contar uma coisa que eu acho divertido, é que Eduardo Paes, ele não foi ao debate, e todo mundo sabe, a explicação oficial é que a campanha ainda não começou oficialmente e tal, mas na próprio comunicado do partido dizia que ele só iria quando começasse a participar de debates ou enfim, das entrevistas, das sabatinas, quando começasse efetivamente a campanha ou quando estivesse todos os candidatos com registro na disputa. Ou seja, era um recado: não vou discutir com o Garotinho porque acho que ele sequer será candidato. Pra gente foi péssimo, pro eleitor foi péssimo, mas o Eduardo Paes ali foi esperto, tipo, não vou me desgastar com o candidato mais bélico dessa eleição, sabendo que ele pode nem na urna estar, entendeu? Esse foi o principal motivo, embora não declarado, pro Eduardo Paes não aparecer no nosso debate aqui, deixando ali o seu púlpito vazio, né, para o julgamento do eleitor.
Agatha Pinho, a gente tinha um outro assunto, né? Eu acabei me perdendo aqui em Garotinho, a gente tem um outro assunto com a Berenice, se eu não tô errado, né? Não, ela já chegou, ela comentou no meio que no final das contas... Mas deixa eu aproveitar só pra... porque tá pegando fogo isso nas redes, a Berê com certeza viu, eu me diverti ontem com o pessoal comentando sobre os bens declarados dos candidatos na Justiça Eleitoral, e aí a galera falando, pô, que isso, fulano, tô melhor que você, não é possível, tantos anos de vida pública e etc e tal. E na Berlinda, principalmente o ex-prefeito Eduardo Paes, que diz que não tem nem 200 mil reais de patrimônio, 180 né? e poucos mil, um carro, um negocinho ali que outro ali. Vou te falar, Pink, ele sempre faz isso. E uma vez até, eu escrevi na coluna, quando teve aquela polêmica com o Maricá, lembra que ele falou, Maricá, esse lugar aí, enfim, fez aquela ironia com o presidente Lula e tal. Eu descobri na época que o que ele declarava como bens, né, como o que ele tinha de dinheiro guardado, imóveis ou não dava nem para ele comprar um sítiozinho em Maricá, entendeu? E aí ele admitia isso, ele diz, não tenho mesmo, não tenho bens. Assim, não é só ele, outros também têm isso. E por outro lado, a gente tem candidatos muito milionários, né? Tem gente declarando aí. Eu tava vendo do Zema, né? Na presidência, pô, passa de 180 milhões lá. A gente tem Antônio Rueda. Rueda, Zema, aqui a gente no Rio, a gente tem os candidatos muito milionários, entendeu? A gente até deu uma matéria ontem que, somando os bens de todos os pré-candidatos que já estão lá no Divulga Cante, porque ainda falta entrar alguns, já é coisa de... nem sei o número exato, tá lá no tempo real, quem quiser pode conferir, a gente subiu essa matéria ontem, mas é um valor assustador de patrimônio. Agora é isso, entendeu? Essa informação de patrimônio, que é uma coisa, não é muito recente, mas também não é tão antiga assim, veio para a Justiça Eleitoral fazer com que a gente, né, a sociedade civil, possa acompanhar a evolução patrimonial dos nossos políticos. A gente sabe quanto eles tinham na última eleição e quanto eles ficaram 4 anos depois. Isso é muito importante, até porque é uma maneira da gente saber, né, como os nossos políticos estão lidando com essa questão, assim, se eles têm como justificar um aumento, às vezes muito grande, de patrimônio. Há casos que a gente tem levantado aí evolução patrimonial muito grande e os candidatos justificam ou herança ou algum recebimento de alguma questão trabalhista e tal. Outros não têm, senão tem gente que tem empresas, tem muitos empresários candidatos. Outros não têm explicação para dar, tá? Por isso que esse instrumento é muito importante, mais do que a curiosidade, que já é grande, né? Sobre quanto cada um tem de patrimônio. E você imagina que a população, o eleitor, gosta de saber disso, até porque é divertido, como diz o Pinho, a rede social ama saber disso. O importante também como fonte de informação para a gente saber como se comporta. Essa soma que você falou é de todos os candidatos, inclusive deputado, etc. Não é só governador, né? Não, todos os candidatos. 1 bilhão e 150 milhões. É isso, é o patrimônio dos que já estão registrados até agora no Rio de Janeiro, muita grana. Rodolfo. É o quanto tem a nossa galera aí. E o que eles declaram, hein? O que eles declaram, hein? Não, isso não entra caixa 2, não entra caixa 2. É nome de laranja, fantasma, né? Empresa no nome de parente, um monte de outras coisas que não estão declaradas. A gente sabe como é que é, de muitos, né? Tô dizendo exatamente de todos. Obrigado, Berê, pela sua participação, sempre maravilhosa aqui no programa, e até semana que vem. Até semana que vem, e para os nossos ouvintes até quinta. Isso, todo Rio com a Andreasa. Valeu. Um beijo. Valeu, beijão, tchau, tchau. Fala, Zé.